Olá, seja bem-vindo a mais um programa Novas Histórias. Para você que já conhece o nosso programa, sabe que esse programa tem o objetivo de falar daquilo que Jesus Cristo faz na vida de pessoas que passam pelo projeto Ceifar. E não é diferente, estamos aqui na presença do querido Lucas Navarro. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Márcio. Uma satisfação estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que Jesus tem feito na minha vida, esses últimos dias, anos. Glória a Deus. E também na presença do querido Claudinho, que é líder da célula SPG. SPG. Isso. Seja bem-vindo, Claudinho. Obrigado, Márcio. Prazer estar aqui compartilhando aí do que Deus tem feito na vida do Lucas, na vida do pessoal da nossa célula. Então, vamos bater esse papo legal aí. Legal. Então, para dar início ao nosso bate-papo, vamos ver uma matéria que nós preparamos que vai falar sobre criando novas raízes. Vamos ver. Transformando raízes. Texto e narração: Márcio Elias Abraão Morato. O coração do homem é um tipo de solo, e a vida de cada indivíduo são como árvores que produzem frutos. Quando esta árvore está plantada em solo árido, seco e com erosão, mesmo que existam boas raízes, estas não conseguem absorver da terra substâncias para produzir bons frutos. Para uma árvore frutífera dar bons frutos, é necessário observar o solo em que está plantada, e caso esta terra esteja seca, apresentando erosão, sem irrigação e sem o adubo adequado, este solo precisará ser tratado para que as raízes absorvam os nutrientes, e então com o tempo produza frutos saborosos e com as vitaminas apropriadas para a sua espécie. O mesmo ocorre com o coração do homem. Quando este não está bem cuidado, as raízes são comprometidas e então brotarão frutos de amargura, de rancor, de ressentimento, e em alguns casos os vícios surgirão e a entrega da vida a todo tipo de impureza se torna real. Porém, quando o indivíduo percebe o quão seco está o próprio coração e resolve mudar a vida, renovando a mente, agindo por fé e se entregando a Cristo, novo homem surge. O solo do coração é transformado, irrigado, nutrido, e as raízes da vida são levadas à transformação suficiente para que o tempo se encarregue de produzir frutos excelentes, saborosos e cheios de nutrição. O programa Novas Histórias de hoje conversa com alguém que tinha o coração seco e impedia que as raízes da vida absorvessem nutrientes para gerar bons frutos, mas após o real encontro com Cristo Jesus, não somente trocou o coração endurecido e de pedra por um coração amolecido e de carne, aceitou ser tratado, curado, e foram as raízes transformadas. E hoje, os ótimos nutrientes são absorvidos a ponto de dar excelentes frutos por onde passa. Então, Lucas, o que você pode falar a respeito da dificuldade que você enfrentou em criar raízes? Bom, acredito que durante toda a minha vida, devido ao decorrer da minha história, eu, tanto em colégio quanto em casa, eu sempre estava mudando, né? Eu estudava 2 anos num colégio, já ia para outro. Certo. Morava 2 anos em uma casa, já ia para outro, morava com a minha mãe, depois com meu padrasto, depois com meu pai, depois com meus avós. Então, assim, durante a minha vida eu tive muita dificuldade de criar raízes em algum lugar, de criar relacionamentos fortes, né? Pessoas que estivessem comigo que realmente tivesse essa relação, assim, profunda, sabe? E isso, de certa forma, me deixou um pouco perdido, assim, quando eu cheguei na fase da adolescência. Que daí foi quando eu tentei descobrir as coisas do mundo. E então, o fato de eu não ter criado raízes foi alguma das coisas que, assim, que pode ter me impulsionado para a adicção. Entendi. E aí o fato da falta dessas raízes podem ter sido os pontos de vulnerabilidade em tua vida que te conduziu aí para os entorpecentes. Com certeza. Eu sempre digo que, assim, o que me conduziu para os entorpecentes fui eu mesmo, né? Eu que decidi usar, eu que decidi fazer isso, né? Eu podia ter tido um irmão gêmeo que passou pelas mesmas dificuldades que eu, mas talvez ele pudesse não ter feito as mesmas escolhas que eu, né? Então, eu acredito que a coisa que mais me fez, que mais me prejudicou, fui eu mesmo com as minhas escolhas.
Porém, essa falta de raízes foi uma das coisas que talvez possam ter me motivado a escolher ir para esse mundo, né? É porque as raízes nos dão aquilo que flui da vida de uma pessoa Exatamente. é o que dá um sentido para a vida muitas vezes, né? E quando a pessoa não tem base, ela fica meio desnorteada, meio perdida, né? Claudinho, tudo que o Lucas falou, como que você enxerga essas questões sobre a dificuldade aí de criar raízes na vida e tal? Olha, Márcia, quando a gente fala em criar raízes, eu vejo que as raízes são a família. A estrutura familiar é de onde a gente aprende valores, princípios, comportamentos. E nesse tempo, de alguns anos para cá, eu venho trabalhado ali no Ceifar como voluntário. E o que eu vejo em comum em quase 100% dos casos é problema na família, problema na estrutura. Seja um pai ausente, os pais separados ou um filho que se sentiu rejeitado. Todo o problema está baseado na família, na estrutura familiar, que é a raiz que a gente precisa para ter um bom crescimento, um crescimento saudável, ter uma maturidade, fazer as coisas certas. Então, quando o Lucas fala de raízes, eu vejo muito que está relacionado à família, que é um problema em comum com as pessoas que têm esse tipo de problema, né? Entendi. Então, eu tenho visto isso, tenho comprovado que é um problema que afeta a grande maioria das pessoas que caem nesse mundo da adicção, e tem tudo a ver com o que o Lucas está comentando aqui. E nós temos visto também, não só em nosso país, mas pelo mundo afora, a luta, né, de tentarem liberar as drogas. Isso vai desestruturando ainda mais as famílias, né? Completamente. E as raízes vão ficando, as poucas raízes que já existem, elas vão ficando apodrecidas, né? Com aquilo que o mundo vem oferecendo. Como é que vocês enxergam essas questões? Eu acredito que, assim, o mundo, ele jaz do maligno, né? Então, a tendência é que essas coisas aconteçam mesmo, né? E até numa visão política, é favorável para que certos lados políticos isso seja liberado mesmo, né? E cause cada vez uma maior dependência na sociedade. Exatamente. Quer acrescentar algo? Existe uma força, né? A gente acredita que existe uma força espiritual que ela atua nos meios culturais, sociais, políticos, econômicos, e tudo conspira para atacar a família. Quando a gente olha a legalização das drogas, quando a gente olha a legalização do aborto, a união homoafetiva, são todos assuntos que, no fim, têm como objetivo destruir a base fundamental do ser humano, que é a família. Exatamente. Que é onde ele precisa aprender valores e princípios para a sua vida. Então, existem sim forças espirituais que tentam atacar e destruir o valor de família para que, como consequência, a sociedade como um todo venha a ter uma decadência, né? Verdade. Lucas, como as drogas afetaram a tua vida, sobretudo o teu convívio aí familiar? Destruíram assim completamente, né? Foi algo que começou de uma forma sutil e quando eu me vi eu já estava no fundo do poço, né? Então, assim, eu já nunca tive como a gente comentou aqui, uma raiz muito profunda com a minha família, né? Sempre amei minha família e eles com certeza sempre me amaram, mas a gente não tinha essa raiz. E eu sempre tive esse vazio, essa falta de afetividade aqui dentro do meu peito. E quando eu comecei a usar drogas, quando eu tinha 14 anos, foi uma forma que eu achei de preencher esse vazio, né? E no começo, assim, não é algo que afeta tanto o teu cotidiano, mas quando você cria uma real dependência, né, às drogas, e principalmente quando as drogas são um pouco mais fortes, isso começa a afetar 100% das áreas da tua vida. Tanto a área profissional, quanto a área acadêmica e principalmente a área familiar. Eu acho que a família é a que mais sofre com isso, né, porque você muda teu caráter, você muda tua personalidade, né, você não é mais aquela mesma pessoa de antes, né, a droga ela te transforma. Então, assim,
eu acabei com toda a confiança que eu podia ter com meu pai, por exemplo, com a minha mãe, né? Decepcionei muito eles, mas, assim, era algo assim que na minha mente estava perdido, né? Mas quando eu encontrei Jesus, Deus, ele opera milagres, ele conseguiu restabelecer essa conexão que aparentemente parecia impossível de ser restabelecido, né? Glória a Deus, né? No segundo bloco nós vamos querer saber de você como que foi o teu processo aí de Projeto Ceifar. Mas antes eu tenho mais uma pergunta para o Claudinho. Por que muitos indivíduos, ao invés de criarem raízes em coisas saudáveis, acabam por criar raízes em coisas que levam à desgraça na vida? Eu acredito, Márcio, que é uma ilusão, né? Tem a questão espiritual, obviamente, mas... Com certeza, mas é uma ilusão de acreditar que aquilo que nós desejamos viver é o que vai nos fazer bem, né? A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso, então a gente se deixa levar pelos desejos, pelas vontades, pelo prazer. Quando a gente tem experiência com entorpecentes, com drogas, elas causam um certo prazer momentâneo, mas o que está por trás fica oculto. Então a consequência de se entregar às drogas não está à primeira vista assim evidente, né? É como se fosse um pacote de presente com uma embalagem bonita, só que quando você vai abrir a caixa tem algo podre ali dentro. Então as pessoas enxergam só a embalagem. Então essa ilusão leva as pessoas a acreditarem que aquele é o melhor caminho, que o que eles desejam é o que vai satisfazer, mas a gente sabe que quando passa o efeito, quando passa aquela primeira sensação, vem um vazio, vem uma sensação de depressão, começa a cair a ficha e começa a enxergar tudo aquilo que foi destruído pela droga, só que num primeiro momento não se vê isso. Por isso eu acredito que as pessoas acabam indo para esse mundo, acreditando que elas sabem o que é melhor para elas, mas nós sabemos que quem sabe o que é melhor para nós é Jesus, né? Verdade. Com certeza, concordo plenamente com o Claudinho. É como assim, como se a gente tivesse uma ferida no corpo muito profunda e a gente quisesse só colocar um band-aid na ferida. Aparentemente, no nosso olhar, parece que está coberto, né? Mas por dentro só vai necrosando cada vez mais e vai só piorando aquela ferida, né? Então, é exatamente isso que a gente faz com as drogas, né? Eu usava a droga para entrar no meu nirvana, lá numa bolha, né? Para não ter que encarar a realidade, para não ter que encarar a mim mesmo. E aí a sensação são as alucinações, coisas desse tipo que ocorrem, né? Exatamente, quando você utiliza a droga, você não precisa ter que encarar com os problemas da realidade, ele sai de si mesmo, exatamente. Então você vive numa bolha, vive em outra realidade, né? Então, e cada vez que passa, aquela dor, aquele buraco fica maior, se encontra maior. Então, por isso que cada vez as pessoas ficam mais intensas no uso da droga. Entendi. Ok, a gente vai para o intervalo comercial. Aí no segundo bloco nós queremos saber como que você conheceu o Projeto Ceifar e como que iniciou o seu tratamento lá no projeto. Já voltamos. Voltamos. No primeiro bloco, ficamos sabendo um pouquinho aí o que levou o Lucas para as drogas, pelo fato aí de não ter raízes profundas na sua vida. Queremos saber dele agora como é que ele foi lá para o Projeto Ceifar, como é que você conheceu o projeto? Então, eu tinha 21 anos de idade, foi em 2018. Então, assim, eu já estava numa situação bem profunda, assim, nas drogas. E com depressão, com ansiedade, não tinha mais ânimo para viver. Assim, para mim, se eu não acordasse no outro dia, não fazia diferença, sabe? Então, não tinha amor nenhum por mim, amor nenhum pela minha família. E meu pai já era cristão, membro aqui da PIB, e ele frequenta a célula da Cláudia e do Markson, Certo. que são os proprietários lá do Instituto Cargolift e do Ceifar. Certo. Uhum. E daí ele me sugeriu, né, de ir lá pro Ceifar. Comentou, tem uma amiga que tem essa comunidade terapêutica, e eu não era nada cristão, né? Você não era cristão. Não.
Por que você não vai lá, passa um mês, só para você conhecer e ver como que é, né? E assim, hoje, olhando para mim naquela época, eu não sei como eu aceitei estando naquele estado. Porque eu era muito rebelde, assim. E eu simplesmente aceitei. Então eu vejo o agir de Deus Sem dúvida. desde aquele momento. Que E beleza. que me deu um ânimo e me mostrou uma saída. É porque eu não consigo compreender como eu, daquele estado, aceitei ir para lá. E eu aceitei e entrei lá dia 6 de setembro de 2018. Eu creio porque a semente de amor foi lançada no teu coração Certeza. e você estava com o coração já aberto para Sim. a mudança de vida. E quais foram as dificuldades que você enfrentou quando iniciou o tratamento lá dentro? Olha, foram várias, porque eu já estava, fazia anos, né, utilizando droga todo dia. Então, fazia anos que eu não ficava são, né, por um tempo. Que coisa. Então, assim, eu entrei lá, nos primeiros dias foram muito difíceis, porque eu tive que encarar eu mesmo. Eu tive que me olhar no espelho e ver quem eu realmente era. Então, todos aqueles problemas da minha vida que eu tentava esconder com o uso das drogas, eles caíram sobre mim, despencaram de uma vez por todas, né? Uhum. Então, assim, foi muito difícil. Eu entrei muito novo, com 21 anos de idade, eu não sabia o que esperar lá dentro da comunidade terapêutica. Entrei com medo de como que seria lá dentro. Mas, assim, conheci pessoas muito boas, tanto todas as pessoas que trabalhavam lá, o diretor, o coordenador, o pastor Cláudio, o pastor Wilson, o pastor Acácio, os monitores e os próprios alunos lá de dentro. Me receberam muito bem, sabe? Foi um convívio muito bom. Mas, como eu disse, eu tive que enfrentar todos esses meus problemas, essas minhas dificuldades, né? E lá dentro, eu acredito que muitas pessoas também vão para esse mundo por falta de autoridade na vida. E lá dentro é uma autoridade que é imposta, né? E que eu acho super correto, porque a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de Aprender a ter autoridade. disciplina, né? Exatamente. Então, eu tive que aprender a ter essas disciplinas na marra, porém eu tentei sair de lá. No dia 12, uma semana depois, eu não estava aguentando mais e eu pedi para ir embora. Foi o momento que daí eu fui na sala do pastor Cláudio, que era o coordenador na época, e falei para ele: pastor, eu não aguento mais, liga pro meu pai que eu quero ir embora. E daí naquele momento ele começou a conversar comigo a respeito de Jesus, né, a respeito de Deus, e perguntou se eu queria aceitar Jesus, se eu abria meu coração para ele, e eu falei que sim, né? Então naquele momento a gente se ajoelhou na sala dele e oramos, eu entreguei minha vida para Deus, com meu coração totalmente quebrado, sabe, tava em pedaços assim, fiz uma oração verdadeira para ele, e naquele momento a minha vida foi transformada. Foi a Aleluia. partir daquele momento assim que Glória a eu Deus. compreendi a verdade, toda aquela depressão, ansiedade foi embora, e o vazio que eu busquei preencher com as drogas a minha vida inteira foi preenchido por completo. Pela primeira vez eu senti o verdadeiro amor, sabe? E isso que me deu o ânimo, né, para continuar no tratamento. Houve dificuldades durante o tratamento? Com certeza houve várias. Sim. Mas a partir daquele momento eu compreendi a verdade. Então, Eu compreendi que essa era o caminho que eu devia seguir. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E legal que você se determinou, né, a começar a mudar de vida, né? Aquela semente de amor de Cristo, através daquele momento de oração e tal, caiu no teu coração e começou a gerar uma semente. E essa Exatamente. semente começou a crescer e começou a gerar uma raiz verdadeira agora dentro do teu ser, né? Com certeza. No momento que eu senti, né, Jesus entrando na minha vida, eu tive a certeza que eu deveria entregar tudo por isso, né? Que essa era a raiz que eu devia me aprofundar. Amém. Então, assim, Glória a eu Deus. vejo muitas pessoas que até completam o tratamento. Eu acredito que 99% das pessoas que entram no Ceifar aceitam Jesus. Sim, Mas, assim, a gente vê muitos casos de pessoas que recaem, sim. que voltam para as drogas e voltam para o mesmo estilo de vida. A
a taxa de pessoas que permanecem, ela aparentemente não é tão alta, Sim, né? exatamente. Mas ainda assim é alta na maioria dos casos, né? Claudinho, por que a maioria das pessoas que passam dentro de um projeto, por exemplo, ela toma a decisão de criar as raízes de amor pela própria vida, consequente amor ao próximo e consequente amor a Deus? Eu acredito que o Lucas falou um tema-chave aí da transformação, de onde vem o poder para se deixar ser transformado. E é Jesus. Simples assim. O que acontece? Uma característica em comum com a grande maioria dos internos, das pessoas que passam por tratamento, é que elas estão desacreditadas de si mesmas. Sim. Então elas chegam num estágio de vida de se deixarem ser tratadas, irem para uma casa de recuperação, quando muitas vezes a família inteira já não acredita mais, porque a pessoa mentiu tanto, aprontou tanto na vida que a própria família já não acredita que tenha jeito para aquela pessoa. E eles chegam lá acreditando nisso, nessa mentira. Falam assim, não tem mais jeito para minha vida. Então eu já tentei de tudo, nem a minha família acredita em mim, então eu não vou conseguir sair dessa. E a pessoa só vai conseguir sair dessa quando ela deixar Jesus dar a força que ela precisa. Porque pelas próprias forças, como o Lucas comentou, até o momento dele aceitar Jesus, ele estava tentando por conta própria. Sim. Não, tô sóbrio aqui, eu vou ficar, pessoal. Eu deixei de usar drogas, tal, mas deu 1 semana, 2 semanas, falou, não aguento mais. Claro que não ia aguentar, porque ele estava lutando sozinho. A partir do momento que ele deixa Jesus entrar na vida dele, a força passa a ser outra. A fonte de poder passa a ser outro. E aí ele consegue a força que precisa para deixar o vício nas drogas. Todos, praticamente, que chegam no ceifar, chegam com esse sentimento de desesperança. Não tem mais jeito para a minha vida. Mas todos aqueles que eu conheci, que deixaram Jesus transformar sua vida, que se converteram, que levaram uma vida diferente depois de saírem de lá, todos estão de pé. Houve recaídas? Houve, mas quando a gente olha como é que essa pessoa conduziu a sua vida, a gente vai ver que faltou Jesus, faltou se deixar ser tratado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. A gente vai ver um vídeo agora, de alguns depoimentos para você. Vamos ver. Bom, como pai, presenciar um filho, né, entrando na drogadição, a primeira reação que temos como pai é ter um choque grande, até porque isso não fez parte da minha vida, não fez parte do meu contexto familiar, né, foi uma coisa nova, difícil até de aceitar no começo, mas mesmo que você tenha um choque, esse é um processo que você parece que sempre no começo não assimila a gravidade das coisas, né? E aí você vai se acostumando com aquilo, né? Mesmo não aceitando. Então, para mim também foi um processo de cura interior, de aprendizado. Quando eu descobri que o Lucas usava drogas, eu descobri, mas ele me contou que usava maconha, mas é porque na minha família e amigos e conhecidos, a gente tinha muitos conhecidos que usavam. E eu não me preocupei tanto, só me preocupei pela idade, porque ele tinha 14 anos, 15 anos. E quando ele começou a usar cigarro também, eu fui uma péssima influência, porque eu fumo até hoje. E sempre me culpei muito por muitas coisas, né? Daí eu me senti bem mal e culpada. Me sinto muito culpada até hoje, por não ter sido mais firme. Eu nunca fui muito firme mesmo. Presenciar meu neto neste mundo das drogas foi assim bastante difícil, porque desde meus 18 anos de idade eu vivi ministrando a palavra de Deus, ajudando pessoas, né, a sair deste mundo, e depois eu ver o meu neto entrando neste caminho, né? Então foi muito triste pra gente, assim, sabe? Eu com a minha esposa, a gente chorava muito, a gente orava bastante, e quando a gente falava de Jesus para ele tinha uma resistência muito grande, assim, ele tinha o coração totalmente fechado, não aceitava. Muitas vezes assim, eu cheguei a falar para ele assim, Lucas, esse caminho tem 2 pontos só, ou é prisão ou é morte, né? E não é isso que Deus tem para sua vida, Deus tem algo melhor, né? Só que depende de você, não depende da gente, né? Eu como avô, falei, teu pai sofre muito, né? Sua família sofre, mas aquilo parece que era tudo bloqueado, né? Então ele não dava muita atenção a isso. Antes do internamento,
O Lucas estava passando por uma fase muito difícil, porque ele estava abusando das drogas e isso transformava ele numa pessoa ansiosa, deprimida, frustrada e às vezes até violenta. E era uma fase muito, muito difícil, mas ele não se alimentava, ele não dormia e ele saía muito à noite nas raves e a gente se preocupava também com isso, porque era um perigo, né, que ele estava exposto ao perigo dos traficantes, ao perigo de frequentar as biqueiras, as más companhias. Só pela graça de Deus é que ele conseguia sair dali vivo, né? Vê-lo aceitando ir para o projeto Ceifar, né? Buscar o tratamento, buscar apoio, ajuda, né? Foi uma coisa importante, triste ao mesmo tempo, porque foi nítido que para ele aceitar isso, assim, ele não tinha mais para onde recorrer. Então foi um momento que ele começou a entender que ele não estava mais dando conta, que a família não estava mais dando conta, né? Que a família também já não sabia mais o que fazer e ele precisava buscar uma alternativa, né? A imersão dele no projeto trouxe realmente uma transformação muito grande para a vida dele. Por eu sempre trabalhar muito, quem foi com ele para a internação foi minha mãe, o Ismael, né? Eu não fui. E eu não via. Quem ficava em casa com ele era minha mãe. Chegava em casa, ele estava sempre lá jogando, porque ele passava o dia inteiro dormindo e eu não sabia. Quem via mais era minha mãe mesmo. E tanto que ela que foi. E ela até me conta que ela, quando chegou lá e deixou ele no Ceifar, ela teve vontade de voltar e buscar ele na hora, assim, né? Porque dá um aperto no coração. Foi um alívio quando ele se internou. Eu fiquei aliviada. Através do conselho do pai, ele aceitou entrar no projeto Ceifar. Para a gente também foi muito duro, né? Vê-lo ali naquela, vamos dizer, naquele para ele era uma prisão, né? Então foi muito duro, mas poucos dias depois que ele estava ali, já começou a ver assim uma mudança na vida dele. Aí dentro do projeto ali, né, a gente vendo essa mudança, né, e a gente orando, na família orando, e isso foi, né, assim, mexendo não somente na vida do Lucas, até na minha própria vida, a gente começou a enxergar as coisas diferente, né, foi maravilhoso para nós, assim, como família, acima de tudo, né, reconhecer que Deus, né, tem o controle das nossas vidas. Tomamos conhecimento do Ceifar através do pai do Lucas, do Ismael, porque ele tinha contatos, quando ele frequenta, que ele frequenta até hoje, né, a PIB, ele tinha contatos de pessoas que trabalhavam lá no Ceifar. Acho que o pastor Cláudio e outros pastores, né, que fazem esse trabalho no Ceifar. E ele já tinha comentado com esses pastores sobre o problema do Lucas, né? E então eles tinham aconselhado que realmente seria bom se ele pudesse fazer esse internamento, né, para se reabilitar, né, ficar curado, né, porque realmente é só o poder de Deus mesmo nessa hora, né. Todos concordaram com o internamento. O Lucas era o mais relutante, mas depois dessas 3 crises que ele falava em suicídio e tudo mais, ele mesmo aceitou. Então, para mim, foi um momento muito, muito difícil, porque é o meu primeiro netinho. E eu criei ele até os 7 anos, assim, em todos os lugares que eu ia, ele sempre estava junto. E daí ter que deixá-lo ali com outras pessoas, eu também não tinha toda essa fé em Deus, mas eram outras pessoas que estavam ali que tomar conta dele, né? O pai dele me deu muita força nessa hora, porque o Ismael já conhecia todos, né? Os pastores e o pessoal, então ele estava demonstrando bastante confiança, sabe? E na hora da despedida, que todas as coisas, os pertences dele foram retirados e tudo, e que eu abracei ele, beijei, eu quase que falei para ele: vamos para casa com a avó, eu vou cuidar melhor de você, porque numa condição dessa, quando tem um viciado na família, um dependente, a gente também se sente culpada. Então eu pensava, alguma coisa eu fiz de errado que eu posso melhorar e eu vou conseguir reabilitá-lo, mas não, era uma ilusão, né? Então foi um momento bem difícil, mas que depois
do resultado, eu só tenho a agradecer a Deus por ter permitido ao Lucas, né, ter acesso a este lugar de reabilitação, um lugar abençoado. Mas hoje eu tenho o Lucas, além de ter a vida dele restaurada, ele tem um compromisso com Deus em restaurar outras vidas, né? E esse propósito, essa missão, ele tem aceito essa missão na vida dele e ele tem encarado isso de uma forma muito forte, né? Muito impressionante. Eu fico impressionado com as atitudes que ele tem tido, né? Com a dedicação, com a forma que ele tem pensado, realmente no amor ao próximo, em levar esse amor de Cristo que ele recebeu, em compartilhar esse evangelho de Cristo. Isso assim não tem preço, né? Esse é aquilo a mais, né? Que você não espera, mas que Deus presenteia as nossas vidas, assim. O Lucas sempre traz uma palavra linda que mexe com todos nós. Até mesmo a gente convida pessoas de outra célula, pessoas da nossa família, assim, que estão perdidas. A gente quer ajudar essas pessoas, ó, principalmente o Lucas. E o Lucas, ele traz uma palavra que mexe com todo mundo que está na célula dele. O Lucas sempre foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele sempre esteve comigo. Desde quando eu era um bebê, ele sempre estava comigo lá em casa, ele sempre era um dos meus melhores amigos, vou dizer. Eu dizia, Deus, é somente o Senhor, é somente o teu amor, né, para com nossas vidas, né, para trazer uma transformação tão grande. A forma que ele falava de Jesus, né, o sentimento que ele expressava, né, para aqueles meninos que estavam ali, assim, é Deus, é o Espírito de Deus que tomou conta da vida dele, né? E ele será realmente, né, um vaso, eu creio assim, que ele será um vaso cheio do Espírito de Deus para ajudar muitas pessoas a sair deste mundo de drogas, né? Então, Lucas, muito legal os depoimentos. Eu quero saber de você logo após os comerciais, o que você pode falar desses depoimentos, tá bom? Já voltamos. Voltamos, vimos no primeiro bloco o que levou o Lucas a não ter raízes profundas na sua vida e vimos no segundo bloco como ele foi parar lá no Projeto Ceifar. E vimos também os depoimentos dos seus familiares. Eu quero saber dele. E aí, o que você achou desses depoimentos? Olha, Márcio, eu fico muito emocionado de ver, né, toda a minha família, né, contando um pouco a respeito dessa transformação que Jesus fez em minha vida, né? E sabe, quando a gente se converte, assim, quando a gente tem esse sentimento, assim, de Jesus entrando na tua vida, né? A gente quer converter todo mundo, né? Verdade. Te vê um cachorro passando na rua, você quer falar de Jesus pra ele, né? Então, acho que, assim, as pessoas que mais queima no meu coração de eu falar de Jesus é pra minha família. E ver, assim, que através da transformação que Deus fez em mim, isso, de alguma forma, possa estar impactando a minha família, me deixa muito feliz e muito grato. E como é que é Jesus hoje na tua vida? É tudo. É tudo. Minha vida gira em torno de Jesus, né? Eu faço... Claro que nós somos falhos ainda, né? Nosso coração, ele tende, né, ir para o lado errado, né? Mas se alimentando da palavra e de oração, né? A gente consegue sempre estar voltando para Jesus. É uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias, né? E acordar e falar, não, só mais por hoje, vou seguir a Cristo. Glória a Deus. É isso. Então, Claudinho, como é que é ter o Lucas participando da sua célula e também já com a semente que foi lançada lá no Ceifar, que brotou e hoje gerou no coração dele raízes profundas, primeiro profundas com a vida dele mesmo, mas por amor próprio e com amor a Deus, amor aos pais e aos familiares, enfim, e amor ao próximo. Tem sido um privilégio muito grande ver a transformação do Lucas, a evolução na caminhada, né, cristã. A gente consegue ver o amor de Cristo na vida dele. Então, um cara que tem um coração gigante, está sempre incomodado quando alguém está passando necessidade, mobilizando a galera para fazer alguma ação, para ajudar o próximo. A gente vê o cristianismo na prática na vida dele. Então, não é só um discurso, não é só um testemunho, mas a gente vê que no dia a dia ele tem procurado conhecer mais a Jesus
tem procurado demonstrar o amor de Cristo na vida das pessoas, tem servido ali na nossa cela, cuidando de outras pessoas, sendo instrumento de Deus no cuidado de outras pessoas, assim como foram na vida dele também. Então, essa evolução na caminhada e esse desejo de conhecer mais a Cristo tem sido maravilhoso, tem sido muito bom caminhar junto com o Lucas e ver o que Deus tem feito na vida dele. Glória a Deus. Lucas, você cita dois textos bíblicos, João 8:32 e 2 Coríntios 12:9. O que você pode falar dessas passagens bíblicas? Bom, João 8:32, a minha vida inteira eu busquei por liberdade, né? Sempre busquei liberdade. E a liberdade que eu buscava foi uma liberdade falsa, né? Uma liberdade que, na verdade, me aprisionou. Sim. Então, assim, quando eu conheci a verdade, quando eu conheci Jesus, foi quando eu fui verdadeiramente liberto. Aleluia. Então, por isso que esse versículo me marca tanto, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheci Jesus e fui liberto de todo esse mal que eu vivia, né? Como a gente estava comentando aqui antes, a medicina diz que a adicção não tem cura, né? Mas, porém, para o nosso Deus, que é um Deus que opera milagres, o Deus do impossível, eu creio na cura da adicção, assim, eu creio que eu fui curado. Então, assim, pela verdade que me libertou. Então, e o segundo versículo, né, 2 Coríntios 12:9, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa em sua fraqueza, eu consegui sentir e presenciar a graça de Deus superabundando em minha vida, né, e realmente transformando a minha vida. E eu vejo, hoje, né, eu faço trabalho voluntário no Ceifar, né, cada 15 dias na terça-feira eu vou lá, converso com os meninos, levo uma palavra, meu avô vai comigo também de vez em quando. E hoje Deus utiliza do mal que eu vivi, da fraqueza que eu vivi, para glória dele, para engrandecer o nome dele, né. Então acredito que toda essa adicção, hoje Deus pode utilizar isso para a glória dele. Claro que ele não queria que eu vivesse isso, mas como eu vivi, ele pode utilizar dessa dor, né, para algo muito bom. Ok, vamos ver um vídeo agora de umas homenagens para você. Filho, queria te dizer que hoje me sinto assim muito honrado de ser seu pai, muito orgulhoso, né, pelo homem que você está se transformando, que você se transformou, né, pela tua história, né, de desafios que você passou e superou, encarou, né, de frente. Hoje, né, uma pessoa restaurada, né, um homem com projetos próprios de vida, né, mas assim, como eu falei há pouco, também me enche de orgulho muito mais, assim, ver o missionário aí que você tem se tornado, né, como você tem essa preocupação, essa sensibilidade de perceber a necessidade do próximo, de se incomodar com isso, de estender a mão. Então esse é um dom que Deus te deu, né, naturalmente, e que você tem exercido assim de forma brilhante, né, de forma muito especial mesmo, né. Isso me faz assim, ser um pai muito orgulhoso, né, do filho que eu tenho. Te amo muito, estou muito feliz, né, quem diria, estar aqui hoje fazendo essa homenagem merecida, né, para você, e agradecimento a Deus, né, por tudo que tem feito em nossas vidas, nossa família, e da forma que Ele tem nos cuidado. Filho, você é uma pessoa maravilhosa, o melhor presente que Deus me deu. Meu primeiro filho, maravilhoso, abençoado, sempre soube da tua capacidade. Você sempre me deu orgulho, mesmo você tendo aqueles problemas todos, você sempre me deu orgulho. Eu nunca tive vergonha do meu filho. Sempre te amei e vou sempre te amar. Te amo do fundo do coração, meu amor. Lucas, eu estou aqui hoje, eu quero de coração, né, te parabenizar pela sua decisão, que foi a tua decisão, porque ninguém consegue nada se ela não tomar, né, a iniciativa, e você tomou essa iniciativa de aceitar, né, fazer o tratamento, e hoje, né,
eu quero te parabenizar por isso, porque hoje você é um novo homem, né? Com o brilho do Espírito de Deus sobre a sua vida, né? A unção de Deus sobre ti, né? E eu creio assim que Deus vai te abençoar muito mais, isso é apenas começo, né? E eu, como avô, estou muito feliz, muito honrado e orgulhoso, né, de ter um neto como você, né? Eu falando isso aqui, você sabe muito bem, né, que Deus, né, tem me agraciado com esses netos maravilhosos, né, essas dádivas do céu, e eu sei que a gente está deixando um legado, né, e vocês vão prosseguir neste caminho, né, levando o amor de Cristo para muitas vidas. E eu quero deixar aqui de coração, né, o meu amor pela tua vida, e que seja um instrumento de Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus. Lucas, meu netinho amado, eu jamais, embora mesmo você tenha uns 60 anos de idade, se eu viver até lá, jamais vou dizer para você meu neto, é meu netinho. Porque eu te embalei no meu colo desde o primeiro dia que você nasceu. Você é a maior riqueza que eu já pude receber de Deus, uma bênção de Deus na minha vida. Te amo, meu filho, demais. Estarei sempre ao seu lado. Como eu não desisti de você nas tuas crises, jamais desistirei. Em qualquer momento estarei pronta para te apoiar. Te amo muito, meu amado neto. Então, como é que é ver essas homenagens? É muito gratificante, né? Enche meu coração de alegria, me motiva a continuar realizando a obra de Deus, né? A estar pregando o evangelho para toda a minha família, para todas as pessoas, em todas as oportunidades, né? É algo que realmente aquece o coração. Então, para encerrar o nosso programa, eu gostaria que você, Claudinho, deixasse as tuas considerações finais, falando ao nosso telespectador como criar raízes em Cristo Jesus. Eu acredito que existe só uma coisa que a gente precisa fazer, que é abrir o coração e aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A palavra diz que nada daquilo que a gente faz com as nossas próprias forças é capaz de trazer a transformação ou trazer a mudança de vida que a gente precisa, mas o poder do Espírito Santo é capaz de fazer isso. Então, a única decisão que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida a Cristo e confiar que Ele pode nos dar um novo começo, uma nova história, e assim a gente vai começar a criar raízes no lugar certo, que é no amor de Deus. E você também, querido Lucas, se você puder deixar as suas considerações finais, falando ao nosso telespectador as raízes profundas que agora você tem em Cristo. Acredito que a gente, como o Claudinho falou, né, o principal é a gente realmente abrir nosso coração para Jesus Cristo, permitir que Ele entre em nossa vida, né? Mas é uma transformação diária que você tem que fazer, é um passo de fé que você tem que dar todos os dias, né? Lutar contra as suas vontades, seja vício, seja outras vontades, e sempre buscar em Deus, porque através da tua transformação você tem a possibilidade de estar podendo impactar a vida das pessoas que estão à sua volta, a vida da sua família. E acredite, Jesus é poderoso, nosso Deus é poderoso, é tremendo. Ele mudou a minha vida, pode transformar a sua também, e pode transformar a vida de qualquer pessoa que você conheça que está passando pela mesma situação. Ok, muito obrigado. E para você que nos assiste, eu quero deixar a seguinte reflexão. Como já bem colocaram os meus convidados, que Jesus é a verdade, Ele é a vida, né? Quando o Lucas citou ali João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele foi liberto. E no momento em que ele aprofundou a vida dele em Cristo, ele teve a sua vida transformada, porque as raízes profundas do amor de Cristo entraram no seu coração. E a superabundante graça de Cristo veio atingir não só a vida dele, mas como você pode ver, está atingindo toda a sua família. Que assim seja na tua vida, meu querido. Que Deus abençoe você, que tudo aquilo que Deus quer fazer na tua vida seja superabundante, para que você tenha raízes em Jesus Cristo, porque Ele de fato é o caminho, a verdade e a vida. E hoje ficamos por aqui.
porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito. Deus abençoe a tua vida. E muito obrigado.